Bom dia a todos. Escuta. Para quem estiver vendo esse vídeo depois, boa tarde, boa noite, né? Mais um webinar com um tema bastante, ou sempre na pauta, né? Que é cibersegurança. Muitas vezes é um tema que é deixado de lado pelas empresas, infelizmente valorizado quando acontece um problema. Então, tema bastante importante para o que a gente está vivendo também no momento. O tema é perspectivas em cibersegurança, né? E hoje a gente vai ter o ISG junto com a gente. Para quem não conhece, o ISG é uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia. Então eles vão estar aqui conosco apresentando aí o tema perspectivas em cibersegurança. Pode passar o slide, por favor. Bom, então apresentando aqui, eu sou o Lobo, né? Eu sou o CEO da EdgeWall. Teremos aqui a presença também do Sérgio Rezende, né, analista líder do ISG no tema de cibersegurança. E estamos aqui também com o Diogo Mucha, nosso gerente de cibersegurança, que vai falar também um pouco do que fazemos e por que a Edge está numa posição de destaque dentro do quadrante do ISG, né, considerado aqui como líder nesse tema. Então, a agenda é a EdgeWall. Vou falar rapidamente aqui para não tomar muito tempo, porque a gente tem muito assunto aqui de cibersegurança para falar. Vou falar da EdgeWall, vou falar da contribuição da Edge em cibersegurança e a estrutura de ofertas da EdgeWall. Então, sobre a EdgeWall, a gente é uma empresa 100% brasileira, né? Eu gosto de falar aqui que a Edge é um departamento de tecnologia. Eu estou há 23 anos no grupo, né? Então a gente cresceu bastante dentro do grupo Wall. E o que a gente fez, resumindo aqui toda a história da EdgeWall, né, e da marca nova também, a gente era uma grande área de tecnologia que prestava serviços para o grupo Wall, né? Uma estrutura do grupo Wall, que a gente pegou as nossas capacidades, a nossa experiência, os nossos processos para trabalhar também, né, e contribuir ajudando outras empresas. Então, em resumo, é isso. A gente saiu de uma grande área de tecnologia, com um grande data center, com diversos links de internet que a gente possuía, para também prestar, para pegar toda essa capacidade de conhecimento para ajudar outras empresas também. Aqui tem um pouquinho de história, né, que a Edge, né, passou. E aqui, em resumo, aqui tem uma série de aquisições que a gente fez ao longo do tempo. E aqui eu não vou passar por todas elas. Eu mesmo acompanhei todas elas, mas isso só fez com que a gente adquirisse mais experiência, né, com todas as empresas que a gente adquiriu. E eu acho que é importante dizer aqui que a Edge é uma marca nova que a gente tem mais ou menos 1 ano e 3 meses que essa marca foi criada. A gente continua prestando todos os serviços de tecnologia de infraestrutura, mas agora também muito focada com a transformação digital na ponta, né, com o 5G, Edge Compute e IoT. Essas são nossas frentes de inovação. Então, a gente tem trabalhado muito com Edge Compute, que é para a gente, né, a gente considera que a evolução da Cloud Compute. Então, a gente tem trabalhado muito agora com o processamento na ponta, estendendo a Cloud para Edge. Então, a gente tem utilizado tecnologias da AWS como Outposts para colocar mais próximo do cliente, tecnologias de Multi-Access Edge Compute da VMware para colocar na ponta. Então, a gente tem expandido a Cloud agora para Edge. A gente tem aqui nosso estúdio de Virtualization Technologies, que é muito focada na nossa cloud própria, que a gente chama aqui de Hybrid Cloud. A gente tem interconexão com todas as nuvens públicas. E aqui a gente tem um serviço de cloud como serviço, né? Desktop como serviço, Disaster Recovery como serviço. Então, é bastante forte também a nossa nuvem. 5G Cloud Connect, que é uma estrutura de interligação
com todas as clouds públicas, e agora a gente interliga também com as redes privativas que a gente está se propondo a desenvolver junto com clientes. E autônomos, cibersegurança, que a gente vai falar bastante aqui, então eu vou deixar para o Muxa comentar um pouco. E Autonomous Operations, que é nossa área gigante aqui de serviços gerenciados, muito focada na integração e na automação de sistemas. A gente atua em todos os segmentos, e aqui é só uma ideia, né? A gente não quis colocar todos os clientes aqui, mas a gente atua em todas as áreas, não tem nenhum nicho específico que a gente atua em todas as áreas, quando a gente fala de tecnologia de infraestrutura. E é isso. Então, agora eu vou passar a bola aqui para o Sérgio Rezende, que é o analista líder no tema de cibersegurança, que vai falar um pouquinho aí das perspectivas, do que ele está vendo nesse tema de cibersegurança, para depois o Muxa complementar com o que a gente oferece aqui, porque a gente está nessa posição de destaque também. É isso aí, Sérgio. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, bom dia, Rodrigo, bom dia, o Diogo Muxa também. É um prazer estar falando com vocês e com todo o time da Redwall. Basicamente aqui, esse é um trabalho que nós fizemos relativo à pesquisa, né, os serviços de pesquisa de cybersecurity para soluções e serviços em 2022, e ela ainda tem algumas tendências para 23 e para frente também, que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, tá? Então, basicamente, se puder passar para o próximo slide, por gentileza. A ESG, como você citou, né, Rodrigo, é uma empresa global de pesquisa e consultoria, né, que está aí presente em mais de 20 países, com 1.300 funcionários, mais de 800 clientes, né, e basicamente o principal, o carro-chefe da empresa é o trabalho de pesquisa, né? Então, dentro do trabalho que nós fizemos esse trabalho que nós vamos apresentar agora de cybersecurity em 12 países, né? Dos países mais importantes em termos de Américas, Europa e Ásia Pacífico também. Então, é um trabalho bastante importante, e aqui que eu vou focar mais em relação ao que nós estudamos e aprendemos com o mercado nacional, o mercado brasileiro, tá? O próximo slide, por favor. Eu queria falar um pouquinho lá de fazer um flashback aí do que começou, né, de como originou um pouco para trás, né, olhando um pouquinho para 2021, né, e puxar o fio dessa meada a partir de 2021, onde foi aí basicamente o ponto mais crítico aí que nós trabalhamos com a pandemia em relação às coisas que se desdobraram em relação à cybersecurity, né. Olhando um pouquinho aqui para o slide à esquerda, na parte cinza, o que nós tivemos aqui foi, naquele momento, né, o LGPD explodindo, né, as cidades de estar compliance com o LGPD, né, vários projetos, implementações, etc., uma rapidez das empresas no sentido de estarem ok com o LGPD, e muitas delas ainda estão em processo, ainda nós sabemos que ainda é um processo contínuo. O trabalho remoto, que não teve jeito com a pandemia, o trabalho remoto explodiu, utilização de VPNs, infraestrutura e cybersecurity como um todo, né? Depois veio a jornada de transformação da migração para a nuvem, né? Todas as empresas correram para transformar, para levar as aplicações para a nuvem, para poder atender fundamentalmente as questões de segurança também do que não estava disponível fora das empresas, passar a estar disponível também via VPN, né, que foi um grande trabalho que foi feito em relação aos times de infraestrutura e cibersegurança, e não teve como, né, essa transformação, essa velocidade de transformação causar ou como reflexo de tudo isso, né, um aumento dos ataques cibernéticos também, principalmente de ransomware, foi a grande explosão que aconteceu nessa época também, né. Aí, um outro item também que nós pudemos presenciar também foi a escassez de profissionais especializados, né, muita demanda, ou a geração de demanda causou uma escassez de profissionais, né? As empresas começaram a ter que trabalhar para formar novos profissionais. Esse processo demora, é um processo que não é do dia para a noite, não foi do dia para a noite, né? E um outro item que nós verificamos foi que todas as empresas foram desafiadas a aumentar o seu leque de ofertas e serviços, ficou mais complexo, e as empresas precisaram completar o seu portfólio também. Então, isso foi um ponto que nós verificamos. E
para fazer esse processo, algumas delas optaram por fusões e aquisições também. Rapidamente, como você colocou também no timeline da UOL, né, a UOL não foi diferente também, usou de fusões e aquisições para acelerar e completar seu portfólio para poder conseguir atender seus clientes, tá? Então, alguns highlights que nós verificamos lá naquele momento em 21 foi que 83% das empresas apresentavam mais de uma vulnerabilidade a ser explorada. A cada 11 segundos acontecia um novo ataque, né, de cibersegurança que demorava de 6 a 8 meses para ser identificado. Uma das empresas que fazem as consultorias também previu que os ataques de ransomware custavam suas vítimas cerca de 265 bilhões anualmente até 2031. Isso é crescente, né? Na América Latina, foi a quinta região mais atacada, com foco no Brasil, Peru e México, né? E 61% das empresas atacadas chegaram a pagar um resgate de um custo médio até 2 milhões de dólares. O custo médio, o ticket médio global foi em 4 milhões e na região da América Latina nós pagamos 2 bilhões. Ou seja, esse custo cresceu 15% ano após ano, que ele vinha acontecendo também, e ele não é diferente para o que está acontecendo agora, tá? E das empresas que foram atacadas, elas tiveram que aumentar o preço dos seus produtos em 60%. Normalmente, uma empresa atacada que teve um problema de ataque em suas instalações ou causou um problema financeiro, elas tiveram que aumentar o preço do seu serviço, conforme as pesquisas também revelaram, tá? Os CEOs da América do Norte, Europa, Ásia, confirmaram que a prioridade número 1 foram as ameaças nos negócios, né? Então, tudo que era causado por ataque cibernético passou a ter uma atenção especial. Só que, verificando esses números também, nós verificamos que os CEOs aumentaram em 5% o seu budget, né, o seu orçamento em relação à prevenção de problemas nos custos de cibersegurança. Mas, em relação à migração para a nuvem, os custos em seus orçamentos aumentaram 10%. Então, apesar de ser um dos itens de atenção dos CEOs também no mundo inteiro, ainda a cybersecurity não tem ainda a atenção maior do budget ainda dos CEOs ainda. A transformação para a nuvem ainda continua sendo o principal item, tá? Em relação a 2022, o que nós vimos foi que a perspectiva de gastos globais estão aumentando, continua aumentando, passou de 163 em 21 e tem previsão de chegar a 346 bilhões de dólares em 27, então tem um crescimento aí de por volta de 13,5% ao ano. Aqui embaixo, aqui na próxima linha, tem as projeções efetivas de 23 para 188 bilhões, crescimento de 8%, e principalmente está mais direcionado por trabalho remoto híbrido. A transição de VPN que nós temos hoje, a VPN tradicional, para Zero Trust, hoje a arquitetura Zero Trust hoje está drivando uma VPN mais sofisticada também, né? E as movimentações para cloud, como eu falei, que continuam sendo ainda a prioridade ainda dentro dos negócios, né? Em relação à cybersecurity, incluindo consultoria, projeto de implementação e serviço gerenciado, somaram 72 bilhões em 22 e projetam 77 bilhões de custo, né, ou de investimentos para 2023. No Brasil, as receitas totais totalizaram 1 bilhão, representando um custo médio aí de crescimento de 10% desde a pandemia. Os principais fatores que influenciam esse mercado hoje, olhando para uma visão mais holística, né, os direcionadores são a crescente demanda por Cybersecurity Mesh. O que eu quero dizer com Cybersecurity Mesh é que os fornecedores vão ter que ter a habilidade cada vez mais de estarem presentes não só em Managed Services, mas também para Technical Services e Consulting Services também. Ou seja, os clientes vão demandar das empresas que sejam provedores únicos, cada vez mais centralizados, mas que ao mesmo tempo eles tenham a habilidade de prover serviços cada vez mais com uma banda mais larga em relação ao approach, e também, se puderem ter produtos também que complementam esses serviços, também vão ser cada vez mais bem-vindos dentro desse processo, tá?
Aí o outro número crescente de ameaças também, esse é o mote, né? Não tem como que cybersecurity continuaria com um número crescente de ameaças, e o move to cloud é onde está o dinheiro hoje, tá? As empresas continuam apostando em modernizar e movimentar as suas aplicações para o cloud, tá? Em relação aos desafios, o problema no desenho e implementação, o security by design vai ser o contínuo desafio das empresas em ter a segurança intrínseca já no desenho do projeto. Então, isso é uma coisa que vai movimentar o mercado em relação a esses desafios, tá? Em relação à infraestrutura de segurança, à maturidade dos níveis de segurança dentro das empresas, tá? O DevSecOps também vem a reboque também, não vai ter como viver sem o DevSecOps, né? E desenvolvendo cada vez mais dentro, principalmente das aplicações, as aplicações nascendo também em relação à questão da segurança já endereçada. E, como eu falei, o VPN to ZTNA, né, o Zero Trust, o approach de alteração do VPN, tendo em vista do modelo híbrido de trabalho, né? Não temos previsão de ter 100% da força de trabalho voltando para as empresas, né? Então, o modelo híbrido é um modelo que hoje vai seguir em relação à força de trabalho, tá? Em relação às oportunidades, a adoção de conexões de machine to machine e IoT, como o Rodrigo citou também, né, o foco em cima do IoT cada vez mais, a segurança em ambientes cloud 5G, o 5G é uma realidade hoje para o Brasil, e o ataque ao 5G em relação ao mapeamento e ao nível de maturidade também vai ser cada vez mais crescente, e a crescente necessidade de rastrear e automatizar acidentes, né? Então, a inteligência artificial, machine learning, todos esses componentes em relação à automação dentro das empresas vai ser fundamental. E por fim lá, só para complementar, você pode voltar mais isso, só para complementar, as restrições, né? O orçamento de cyber é insuficiente e o alto custo das instalações é um problema para as empresas hoje, né? É um issue bem importante, e a escassez de profissionais, de novo, trabalhar para conseguir novos profissionais dentro desse mercado é fundamental. O próximo, por gentileza. Esse daqui é um slide que é o objeto do estudo, entrando diretamente agora no estudo que nós fizemos em 2022, e nós estamos já trabalhando também no estudo 2023. Basicamente ele se divide em duas grandes camadas. A parte de Security Solutions, que são os produtos, então nós estamos falando de Identity Access Management, IAM e PAN, o DLP, né, o Data Loss Prevention, Data Security e o Endpoint Protection. Então, esse daqui são basicamente nós trabalhamos com empresas que detêm o produto, detêm o código do produto e vendem e mantêm esse produto. Na parte de baixo, nós temos a parte de Security Services, as empresas que trabalham fundamentalmente como serviços. Então, nós temos os serviços gerenciados de segurança, que são os NOCs, os Security NOCs, toda a infraestrutura que temos de detecção, de trabalho com break and fix dos problemas que nós temos hoje com os incidentes. Depois nós vemos com a parte de Technical Services, quem faz o desenho de soluções e implementa essas soluções. E por fim a parte de Strategic Security, que a parte estratégica é mais a parte focada em consultoria, consulting services, determinação de maturity module, etc., que é o serviço hoje, vamos dizer assim, é o serviço hoje mais essencial hoje que as empresas provêm para determinar os projetos de consultoria, os projetos de, vamos dizer assim, da jornada de consultoria, determinar o nível de maturidade e alavancar serviços técnicos e os serviços gerenciados também, que seria o dia a dia das empresas com relação aos incidentes, tá? Basicamente aqui, o trabalho que nós fizemos hoje e que a UOL hoje está, vamos dizer assim, dentro dessa nuvem de pontos hoje, dessa nuvem de pontos aqui que nós chamamos das nuvens de pontos das empresas, né? A UOL hoje é líder aqui, vocês podem observar que a UOL está dentro aqui do quadro de liderança, junto com as demais aí que vocês podem ver, dentro dessa nuvem de pontos aqui que nós temos dentro do Managed Security Services. Então, a UOL é um dos principais ou principal player que nós temos hoje
dentro da categoria de Managed Security Services. E aí, eu queria passar para vocês o que nós observamos, né, dentro desse quadro, dentro desse tópico, quais são os principais pontos que nós observamos olhando e pesquisando todas as empresas que estão aqui elencadas. Então, que a maioria dos fornecedores integraram suas ofertas de MDR e XDR, né? Ou seja, existe uma integração muito forte justamente para ter a parte de a inteligência artificial e machine learning trabalhando para as empresas, né? Então, a orquestração de segurança, monitoramento, alarme proativo, validação dos alarmes, a orquestração de tudo isso e automação, as empresas trabalharam fortemente para ter esse modelo rodando hoje e entregando esse serviço para os seus clientes, tá? Elas começaram também a fornecer, estão inovando seus centros cibernéticos, ou seja, os centros de defesa com capacitação de próxima geração contra ameaças, estão simulando ataques também, serviço de resposta a incidentes e análise de comportamento, ou seja, as empresas estão cada vez mais aptas até a gerar inteligência, né, e simular esses ataques. Como é que a empresa, se tivesse um ataque, como é que a empresa trabalharia para fazer, tá? E um dos principais fatores que afetam o MSS é a escassez de profissionais, tá? As empresas estão buscando por soluções que consigam trazer novas soluções através de universidades, através de outros approaches que possam trazer novos profissionais para dentro desse mercado, tá? Então esse é um problema bastante importante que nós temos aí que resolver também e que as empresas estão enfrentando. Acho que nenhuma delas está livre desse problema, tá? Obrigado por trocar o slide. E aí, focando aqui dos principais takeaways aqui que nós aprendemos em 2022 e que se postergam aí, continuam valendo para 2023, é que as empresas aceleraram o crescimento com os M&As, né? Então, isso é claro, né? Nós tivemos várias empresas de serviços que compraram serviços, empresas de produtos que compraram serviços e vice-versa. Então, esse mercado de cybersecurity continua ainda e vão continuar existindo novas movimentações de M&A. As decisões estão baseadas, como eu falei, em inteligência artificial e machine learning, né? O EdgeWall continua caminhando também para dentro desse mesmo desafio, né, e entregando serviços também. A maioria da demanda para avaliação e controle de risco de IoT e OT continua acontecendo também, buscando as pesquisas, né, os trabalhos de Maturity Module também. Na nuvem continua sendo a mesma coisa também, buscar avaliações de Maturity Module, de avaliação em termos de segurança na nuvem, é outro desafio. O fortalecimento das parcerias também, buscar novos parceiros de tecnologia continua sendo o desafio de todos os provedores também. Um ponto importante aqui que eu cito aqui é o compromisso executivo dos clientes, né? Eu acho que o Rodrigo, o Muxa deve ter percebido também que as empresas, o corpo executivo, né? O C-level das empresas, dos clientes da EdgeWall devem estar trabalhando também no sentido de estarem mais presentes com relação à cybersecurity, né? A cybersecurity tem impactado todas as empresas em alto nível, né? Então, o C-level das empresas tem cada vez estado mais presente, né? E atento ao que está acontecendo e trabalhado mais fortemente também no sentido de ter as respostas mais rápidas e sólidas com relação à resposta para os incidentes. Os provedores de serviços estão desenvolvendo soluções proprietárias. Nós tivemos vários provedores que estão desenvolvendo suas próprias soluções para ter um portfólio mais adequado, mais justo aos seus clientes, né, para a demanda dos seus clientes também. Isso tem mudado também, tem sido um game changer aí em relação aos serviços e produtos que estão sendo desenvolvidos. A necessidade de desenvolvimento de soluções de profissionais de cybersecurity para novos projetos também é iminente também, todas as empresas estão trabalhando nesse sentido, e os desenhos de soluções têm cada vez mais buscado as soluções ambos de ZTNA e SASE também, tá? Então,
Eu acho que essa mudança aí, as empresas estão buscando essas soluções, né? Então, os provedores têm que estar atentos também a como se prepararem também para buscar esses desenhos de arquitetura também que possam atender essas demandas também. É isso, pessoal. Eu volto a bola para vocês, Rodrigo e Diogo. Obrigado. Bom dia a todos. Vou fazer uma apresentação rápida. Obrigado, Lobo. Obrigado, e Sérgio. Eu sou o gerente de segurança aqui da Edgewall, né? Meu nome é Diogo Muxa. Não tenho tanto tempo de casa quanto o Lobo aí, né? E a gente tem uma experiência vasta aí em cibersegurança, em serviços de contra-inteligência, de resposta a incidente, criação de serviços na parte de SOC, MSS e por aí em diante. Tá? Você pode passar o slide, por gentileza? A gente vai falar um pouco, reforçar o que o Sérgio passou, né, referente aos ataques que vêm ocorrendo e mostrar a importância de cybersecurity dentro das empresas, tá? Pode passar, por favor. A gente tem algumas pesquisas, né, que indicam a quantidade, né, de vazamento de informação, de comprometimento do ambiente, né, em 2021, foi um cenário bem desafiador para a parte de cibersegurança, tá? Pode passar o slide. Vou dar uma agilizada aqui para dar tempo das perguntas também, né? Então, em 2021, né, as empresas da América Latina tiveram ataques de ransomware, DOS, phishing, roubo de credenciais, tá? Reforçando o que o Sérgio passou. Pode passar o slide, por favor. Vazamento de credenciais, né, através de técnicas de phishing, falhas de sistemas de código, foram responsáveis aí pela grande parte das invasões, né? Essas credenciais são vendidas na dark web, né? E são utilizadas aí por grupos de hackers para comprometer essas empresas. Pode passar novamente? A gente tem algumas notícias aqui do mercado brasileiro, do impacto que teve em 2021 e 2022 com relação ao comprometimento, né? Ransomware, credencial vazada, né? Extorsões por grupos hackers, vindo muito de encontro com os valores que o Sérgio apresentou no estudo. Tá? Então, essas são notícias recentes já, tá? De 2023. Recentemente a NPPD divulgou um vazamento aí de 2,1 milhões, né, de cartões de crédito, sendo que a maioria vence entre 2023 e 2025, né? O Brasil é o país com mais ataques de ransomware na América Latina. Cerca de 25% das empresas brasileiras tiveram perdas com hackers em 2022, tá? E uma visão agora para 2023 é que esses ataques continuam, né? Principalmente na segunda de junho para frente, né? A gente acredita que esses ataques vão estar aumentando consideravelmente pelo cenário econômico que a gente enfrenta. Pode passar, por favor? Um outro estudo, tá? De acordo com o relatório, 85,3% de todas as empresas estão sendo atacadas no mínimo uma vez, tá? Os ataques de extorsão monetária podem quase dobrar. Pode passar, por gentileza. O Brasil fica na 4ª posição entre os países mais atacados por ransomware, né? Pesquisa da SonicWall em 2022. Aí a gente tem, basicamente, o que a gente está falando, né, Sérgio? A gente tem a mesma visão ali, vendo o dia a dia, né? Então, a gente tem uma alta demanda por ataques de ransomware como serviços, novos ataques poderão surgir a partir de uma única vulnerabilidade. A gente vê uma deficiência, né, no mercado com relação de entender
e corrigir essas vulnerabilidades, né? A parte de supply chain continua sendo foco para os novos ataques, né? A ausência de processos e tecnologias para recuperação de desastres e continuidade do negócio. A gente vê muitas empresas aí demorando, né, para responder ao incidente, conseguir fechar os vetores de ataque, restaurar os seus sistemas e voltar a operar, né? Dados pessoais e credenciais em risco. Então, a gente vê muitos dados sendo vazados por uma falta de proteção nessa camada dos dados ali. Tá? Pode passar, por gentileza. A nossa missão é proteger a infraestrutura de TI, dados e a propriedade intelectual das empresas. Tá? Essa é a nossa missão. E aí vem as nossas estruturas e ofertas para as empresas. Ok? E fala um pouco dos nossos prêmios, né? Do ISG. Em 2022 nós fomos reconhecidos, né? Como líderes na parte de cibersegurança, né? A gente ficou posicionado como líder em 2 quadrantes do estudo, né? O relatório identifica que as empresas brasileiras estão atentas ao cumprimento das novas regulamentações de privacidade de dados e buscam melhorar a segurança enquanto seus funcionários trabalham de casa. Isso foi e continua sendo um desafio, né? De como a gente consegue colocar a segurança quando um funcionário trabalha de casa, né? Quando a gente está no escritório, a gente tem toda uma proteção de infraestrutura ali com firewall e uma série de camadas ali. Quando vai para casa, a gente teve que mudar esse foco ali do dia para a noite. Pode passar o slide, por gentileza. Líderes, né, no SG, pode passar, falando sobre nossas conquistas, né? A gente tem certificações, né, da ISO 9000, 27000, 20000, IPCI e DSS. Né? Então, além da gente ter essas certificações, a gente ainda consegue apoiar os nossos clientes na parte de consultoria para os serviços, tá? E a gente gerencia o seu ambiente, o ambiente dos nossos clientes, né, com um cuidado, um diferencial, né? Quase como uma boutique, né? Então a gente entende os serviços dos clientes, o ambiente do cliente e trata ele de forma diferenciada, tá? O estúdio de cibersegurança na Edge, ele trabalha baseado em frameworks, tá? O NIST é um deles, tá? Então a gente identifica, detecta, protege, responde, recupera. A gente a gente utiliza, né, a questão das cores também dos times, tem um ponto ali de Blue Team que em relação à defesa, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Apesar do mercado entender Blue Team, Red Team como áreas separadas, nós entendemos que para poder saber defender e apoiar os clientes numa resposta a incidente, a gente precisa ter os 2 conhecimentos. Saber atacar, entender o que esse ataque gera de ruído, de assinatura na máquina afetada, comprometida, e trazer isso para dentro de casa, né? Entender e replicar isso para os clientes. O Sérgio comentou referente às empresas estarem executando testes e aplicando. Nós realizamos já esse procedimento dentro de casa há um certo tempo para elevar o nosso nível de maturidade com relação aos novos ataques. Então, a gente identifica os ataques, né? Replica dentro de casa, identifica todas essas assinaturas e cria regras dentro das ferramentas dos nossos clientes. Tá? Pode passar, por gentileza. Então, alinhado com as tendências, né? A gente olha sempre para novas parcerias, vendo a questão de novas ferramentas, né? EDR, MFA, Zero Trust, WAF, parte de M, por aí em diante, tá? Então a gente está sempre buscando novas parcerias, sempre com o intuito de inovação. E o Sérgio comentou um ponto interessante das empresas migrarem para a nuvem, né? Hoje, dificilmente a gente tem uma empresa, uma solução que seja on-premises, né?
Isso facilita, inclusive, na resposta ao incidente, porque antigamente o atacante entrava dentro do ambiente e comprometia o servidor do antivírus, ou do anti-malware, enfim, comprometia toda a infraestrutura, o firewall, né? E com essa migração dessas ferramentas para a nuvem, eleva um pouco mais esse nível de segurança nas empresas, tá? Falando sobre arquitetura, né, essa mescla, né, entre as empresas, a gente também já tem um skill e está pronto para atender os clientes com conhecimento de estar integrando essas soluções, tá? Via API, enfim, e elevando o nível de conhecimento. Então, uma solução integrada com a outra acabam trocando, né? A gente consegue trocar algumas informações entre elas para elevar o nível de segurança dentro das empresas. A gente tem questão de serviço de consultoria, que fornece a parte de gestão de softwares de terceiros, né? E as nossas ferramentas, a gente busca ferramentas com machine learning e inteligência artificial, né? Então, o nosso CIEM é baseado em inteligência artificial, tem user behavior, né? O BA, tem a parte de automação também para os processos, tá? Então, a gente busca sempre estar nessa linha de produtos de última geração para fornecer o maior segurança para os clientes, voltado também para o analista com conhecimento tanto em ataque, em defesa e em ferramentas, tá? Pode passar, por gentileza. Então, a gente está focado em defesa cibernética, gestão de risco e conformidade, proteção de privacidade de dados e consultoria e em arquitetura de cloud, tá? Em cloud security. Pode passar, por gentileza. A gente entende, né, que segurança não se faz do dia para a noite dentro de um cliente. Alguns clientes já têm um nível de maturidade mais elevado, outros não. E até nos clientes com um nível mais elevado em segurança, o que a gente observa é que falta explorar um pouco mais das ferramentas. Ou porque não tem um nível de conhecimento, a área não tem um nível de conhecimento em segurança, consegue operar a ferramenta, ou não tem mão de obra, né? Então, a gente consegue levar toda essa maturidade para os nossos clientes, faseando, né, colocando níveis para que para que as empresas consigam adquirir essa maturidade de uma maneira mais rápida e eficiente, tá? Tanto em gestão de risco cibernético, quanto proteção e privacidade de dados, na parte de arquitetura e defesa. Um exemplo é fazer um assessment dentro do cliente e entender o que ele já tem de ferramenta, o que ele já tem de processos, entender o cenário atual dos riscos, né, cibernéticos, quais são os ataques que estão ocorrendo, se o nicho se o mercado onde essa empresa atua está em foco, né, e aplicando os níveis de maturidade, tá? Isso com processo, ferramenta e serviços, tá? Pode passar, por gentileza. Aqui a gente está falando sobre a parte de consultoria, né? Então, além da parte de ferramentas, nós temos a questão de consultoria para proteção de dados, defesa cibernética. Então, toda vez que a gente vai conversar com qualquer cliente, a gente entende a necessidade do cliente e aplica os nossos conhecimentos, as nossas tecnologias para elevar o nível de segurança do ambiente do cliente. Pode passar, por gentileza. Então, atendemos seus negócios como você preferir, né? Ofertas especializadas para que seu negócio seja resiliente e competitivo. Acho que essa é a grande deficiência do mercado, né? Então, o mercado, na sua totalidade, enxerga os clientes de uma maneira geral e aplicam controles de forma genérica. A gente faz um pouco diferente, né? A Ed nasceu com uma visão inovadora
pensando em tratar cada cliente de uma maneira específica, entender como cada cliente trabalha, entender o seu negócio, entender a sua dificuldade e apoiar ele desde o primeiro momento na elevação do nível de segurança, tá? Então, a gente tem, na parte de prevenção, desenvolvimento de políticas de regras em acesso, desenvolvimento da parte dos processos de segurança, arquitetura de infraestrutura de segurança e setup de ferramentas em nuvem e gestão de configurações. Tá? Num segundo nível, a gente vê a parte de gestão de acesso de identidade, monitoramento de postura dos eventos de segurança, auditoria dos controles implementados, tá? E a parte de resposta a acidente. Análise de causa raiz, preparação das evidências e reportar para as autoridades competentes e mitigação de incidentes, e a parte de remediação, que é a recuperação dos ativos em nuvens. Isso para a parte de Cloud Security, tá? Então, entendendo essa estrutura de cloud, a gente aplica esses níveis, né, junto com os clientes, entendendo a necessidade, conversando com eles e aplicando esses níveis junto ao cliente. Uma parte interessante ali, pode só voltar um ponto que a gente vai repetir nos outros, que é a parte de resposta a acidente, a parte de prevenção, consultoria, para desenvolver políticas, detecção, todo isso é um processo proativo, né, que a gente faz para evitar a parte de incidente. Quando a gente fala em resposta a incidente, que acho que é o calcanhar de Aquiles de, né, todas as empresas na hora de responder, né, análise de causa raiz, né, a gente tem um serviço diferenciado aqui, que no momento da resposta a incidente, a gente já começa, tem uma equipe que já começa a fazer a análise, né, da onde veio, se a gente identificar um malware, a gente faz uma engenharia reversa desse malware para identificar IOCs. Então, tem essa diferença na resposta ao incidente no serviço da Edge, tá? E na parte de remediação, com a nossa equipe de cloud também, que nos apoia na parte da recuperação dos ativos, tá? Pode passar, por gentileza. Na parte de gestão de risco e conformidade, né? Parte da consultoria, desenvolvimento de políticas, processos, gestão de riscos, de fornecedores, gestão de riscos cibernéticos, análise e postura de PCI e ISO 27000. Na parte de gestão de risco, parte de Threat Intelligence, isso é importantíssimo para ver se a marca, né, se a empresa está sendo alvo de alguma campanha. A gente tem esse serviço de Threat Intelligence, tá? Identificação de vulnerabilidades e potenciais riscos à infraestrutura. A diferença nessa questão de identificar a vulnerabilidade é ter expertise, né, e ferramentas capazes de apoiar e dar o caminho para os clientes conseguirem corrigir essas vulnerabilidades. O que a gente mais escuta dos clientes sei que eu tenho um monte de vulnerabilidades, eu tenho uma ferramenta de scan de vulnerabilidade, mas eu não sei por onde começar e eu não consigo sair desse ponto, né? Fiquei estacionado aqui. Então, os nossos serviços da parte de gestão de identidade conseguem prover toda essa questão de apoio, identificar quais são as principais vulnerabilidades, inclusive de automatizar alguns processos no que se diz respeito à parte de correção dessas vulnerabilidades, na aplicação de patches, abertura de remote, enfim, tá? Monitoramento de ameaças, que é a parte de Threat Intelligence também, resposta a incidente, repetindo o que tem no slide anterior, a gente consegue fazer de uma forma proativa e recuperar o ambiente do cliente em um tempo menor, né? Que a gente faz um processo desde o início de entender qual é o ambiente, o que o cliente tem, quais são os vetores de ataque, tem a análise de malware no momento do incidente, a gente não deixa para depois a análise desse malware, e a parte de recuperação, né? Então,
na parte de consultoria ali, plano de continuidade de negócio e recuperação dos ativos tecnológicos. Pode passar, por gentileza. Na parte de defesa cibernética, né? Segurança estrutural, avaliação de ferramentas, resposta a incidente, análise forense, tá? E recuperação de ativos. Quando a gente fala em resposta a incidente e análise forense, se você tem o cliente tendo um vazamento de informação e quer saber por onde entrou, se os logs foram apagados, através de técnicas forenses a gente consegue identificar, tá? Arquivos apagados, identificar dentro das máquinas comprometidas o que aconteceu através das técnicas forenses, tá? Com técnica forense também a gente consegue recuperar os ativos, né? Na verdade, a gente tem um processo de tentativa de recuperação de dados desses ativos, tá? Na parte de endpoint e vulnerabilidades, muitas empresas têm endpoints aí, têm EDRs e não exploram a sua totalidade, né? A Edge, ela entende o ambiente do cliente e cria regras personalizadas dentro desse endpoint, com reuniões semanais com os clientes, passando relatórios, identificando e criando regras personalizadas, tá? Parte de instalação e configuração, revisão e atualização de IOCs e atualizações de whitelist, a gente recebe dos fabricantes, tá? Uma lista de IOCs, de ameaças, e a gente tem uma área responsável também para poder identificar esses IOCs, que é a área de threat hunt, tá? Análises automáticas, comportamento maliciosos, então as nossas ferramentas a gente busca sempre tendo a parte de machine learning, inteligência artificial, tá? Na parte de proteção web, definição de políticas, sugestões de baselines, instalação e configurações de ferramentas, revisão das regras baseadas em vulnerabilidades conhecidas, adaptação de controles conforme a necessidade. Qual seria o nosso diferencial, né? Então, a gente tem a parte de threat hunt também dentro da parte de proteção web, onde a gente identifica o que está acontecendo dentro dos logs do cliente e cria regras, tá? Baseados no que o cliente está recebendo também e baseado nos estudos que a gente faz, a gente cria semanalmente regras dentro das ferramentas, tá? Na parte de SOC MDR, definição de política de segurança, desenvolvimento e estabelecimento de processos, gestão de eventos, resposta a acidente e recuperação de ativos tecnológicos, tá? E aí tudo separado por nível. Pode passar para o próximo slide, por gentileza. E aí, o que acontece se for comprometido, né? Pode passar. O nosso sistema, né, a nossa equipe, a gente está colocando como SOC, mas a gente tem uma equipe um serviço de MDR, né, que a gente tem uma camada de threat intelligence, que a gente monitora a marca, verifica se tem algum grupo nas mídias sociais, enfim, dark web, deep web, falando da marca. A gente correlaciona essas informações dentro do CIEM, tá? Nós detectamos essas ameaças, classificamos e respondemos essa ameaça. No caso, se tiver um incidente, a gente dispara dependendo do caso, já dispara uma equipe forense para poder fazer a investigação, tá? Até que esse caso seja mitigado, tá ok? Pode passar, por gentileza. Então, a gente tem investigação especializada, threat hunting, threat intelligence. Então, todo dia o analista entra, verifica os logs, faz o hunt, vê o que está acontecendo, cria use cases, né, identifica novas ameaças e falhas de segurança. Toda semana a gente faz reuniões com os clientes, passando recomendações de políticas e diretrizes. Então, a gente entende o cenário do cliente. Recentemente, a gente pegou um cliente aplicou MFA e acabou deixou de ter um brute force e acaba tendo um DDoS. Então, a gente passa toda essa consultoria para o cliente dentro dos nossos contratos, tá? Seja de SOC ou MDR. Busca informações existentes na web, redes sociais, Deep, Dark,
faz a parte de takedown para pessoas e redes sociais e desenvolvimento de aplicações de novos casos de uso. O que seria isso? O cliente, só voltar um pouquinho, o cliente precisa de uma regra específica para detectar no CIEM uma fraude, por exemplo, ou qualquer outro incidente de segurança. A gente consegue desenvolver isso sem um custo. Esse é um diferencial da gente. Então, a gente entende isso com o cliente, absorve isso, e como a gente trabalha num sistema compartilhado, a gente absorve essa inteligência e replica para os demais clientes. Pode passar, por gentileza. São alguns dos nossos parceiros, né? VMware, Carbon Black, Delinea, Fortinet, Desert, Tenable, Splunk, IBM, né? AWS e Netscope, tá? Nossos principais parceiros, né? AWS, VMware e a Scala, né? Como data center. E só para, acho que é o último slide esse, né? Só para reforçar um ponto, você pode voltar 2 slides onde estava a parte do SOC? Mais um? Acho que mais um. Aí. Entendendo a necessidade, né? Que o cliente, a necessidade do cliente, que ele precisa ter uma monitoração, e o SOC, por muitas vezes, tem um custo elevado para o cliente, às vezes o cliente não tem essa maturidade de ter o SOC, a gente tem um serviço de MDR que a gente consegue integrar os logs, por exemplo, do EDR ou do AF, né, e a gente aplica a parte do processo do SOC. Em vez de receber todos os logs dentro do CIEM e correlacionar, a gente recebe esses logs do cliente e consegue proporcionar para o cliente, no primeiro nível ali, tá, até que ele consiga maturidade ou investimento, ter essa visibilidade, né? Então, o EDR dele, ou, né, qualquer solução que ele tenha lá, o AF, por exemplo, ele está recebendo ataque, não está vendo, o que está bloqueando, o que está passando só vai descobrir se tiver um ambiente comprometido. A gente tem esse diferencial de um serviço proativo, onde a gente recebe, identifica e alerta esses clientes, tá? Que é um serviço de MDR voltado para ferramentas, que é uma fraçãozinha do SOC para os nossos clientes, tá? Pode avançar, acho que o último era a parte dos principais, aí eu volto pro Lobo, para a parte de perguntas. Obrigado. Boa, Mocha, obrigado, Mocha, obrigado, Sérgio. Muito boa a apresentação de vocês aí para dar um panorama geral também do que está acontecendo no mercado, como a gente tem se posicionado. Show de bola. Você comentou uma coisa, né, Mocha, que você falou várias vezes, né, que é entender o negócio do cliente. Acho que isso é importante, né? Acabou aqueles providers, né, que não olhavam para isso, né? Realmente eram times que atendiam, né? Eram times mais reativos, né? Então, essa importância, né, de fazer algo tailor-made para cada cliente, entender o negócio dele, entender a arquitetura dele, entender todos os sistemas, o que roda ali. Então, isso é muito importante para a segurança. E a gente também, né, eu diria que isso você comentou bastante, mas já faz parte do nosso DNA, né? De todo o tempo que a gente já atua no próprio grupo aqui, né? Sempre olhando uma arquitetura, né? Sempre olhando ali as comunicações entre cada servidor, né? Desde o básico de infraestrutura, né? Que é olhar as portas, né? Que precisam ser liberadas e tal. Então, atuei muito nisso, né? Atuei muito nisso, exatamente. A segmentação atuei muito nisso. Bom, pessoal, eu não falei disso no começo, mas fiquem à vontade aqui para fazer perguntas. Tem algumas aqui, na verdade eu vou ler aqui algumas. Vou começar pela minha aqui. Eu já tenho uma aqui, né? Que você falou bastante aí, Mocha. Né? Acho que você comentou um pouco, mas acho que é legal deixar de forma clara para quem nos assiste, né? O que a Edge está fazendo de diferente em cibersegurança? Boa pergunta, Lobo. O que a gente vê no mercado são clientes que não conseguem ou não
né, não possuem uma maturidade em segurança. A gente consegue trazer isso para o cliente de forma consultiva, independente do produto que ele compra com a gente, né? Então, ele adquiriu o SOC com a gente, ele adquiriu o EDR com a gente, o MDR, a gente entende o cenário do cliente, voltando a reforçar, né, o que você acabou de falar, que a gente tem batido bastante na tecla, e aplica essa consultoria, passa para o cliente o que ele precisa fazer para elevar o nível de segurança dele. Outro ponto é a questão da parte de tecnologia. O Sérgio comentou, né, da dificuldade de ter profissionais em segurança, e isso demora aí uns 10, 15 anos para a gente conseguir ter essa maturidade, essa quantidade de pessoas. Como é que a gente consegue, nesse curto período de tempo, trabalhar, né, com isso? Primeiro, com tecnologia, né? Então, a Ed procura parceiros que tenham uma visão de automatizar aquilo que precisa ser automatizado, né? Então, inteligência artificial, machine learning, a parte de software, orquestração. Então, isso a gente consegue reduzir boa parte dessa deficiência, agilizar esses processos, tá? E utilizar os analistas, né, os especialistas, as pessoas, para realmente fazer o papel de pensar e alimentar essas ferramentas. Tá? Então, esse é o diferencial, por isso que a gente faz a diferença nos nossos clientes. Né? Então, a gente busca tecnologia, coloca pessoas para poder estar identificando e atualizando essas ferramentas. Com isso, a gente consegue ter agilidade e elevar o nível de segurança dos nossos clientes. Tá? Boa, você falou também de alguns, né, que parece clichê, né? Pessoas, ferramentas, Os processos. Você processos. comentou disso um pouquinho, mas sempre isso é o básico, na verdade, né? Isso a gente está sempre olhando. E eu acho que vale complementar aqui o trabalho que a gente faz, né, com as universidades de formação, né, de pessoas, em todos os estúdios no qual a gente atua, né? Segurança também é uma delas. É importante, né? Como disse também o Sérgio na apresentação dele, faltam profissionais. A gente tem ajudado, né, a capacitar esses profissionais com programas de bolsa em algumas universidades. Então, é assim que a gente tem trabalhado, é assim que a gente tem capacitado o nosso time, né? Como o Muxa também comentou, né? Usando as melhores ferramentas que a gente vê também de mercado, avaliando, né, cada uma delas e colocando aqui também no nosso portfólio nas quais a gente acredita, né? E os processos que o Muxa também comentou um pouquinho, né? A gente faz questão aqui de ter as nossas auditorias externas, né, de ISO 9000, 21000, 20000, a gente PCI, então a gente tem um rígido, né, controle aqui dos processos, né? A gente procura não ser burocrático, a gente procura pegar o apanhado desses benchmark, dessas metodologias e fazer da nossa forma, né, da forma ágil, mas ainda assim garantindo todas as ISOs e o nosso PCI. Então, né, só quis complementar também a resposta, né, a resposta aqui em cima do que você falou de pessoas, ferramentas e processos, falando cada uma delas o que a gente está fazendo, né, como que a gente consegue se destacar nesse mercado. E sem pessoas, desculpa, Lobo, e sem qualificar as pessoas é um ponto importantíssimo, né? A gente não consegue, ferramenta não faz tudo, né? A gente, é um ponto que a gente utiliza para agilizar, mas sem pessoas a gente não consegue. Então, parcerias, né, que você falou com faculdades, universidades dos próprios fabricantes, né? Os fabricantes fornecem um portal com conhecimento, então em todos os estúdios, né? A gente tem uma trilha de treinamentos para manter esse conhecimento sempre atualizado, né?
tanto da parte de ferramenta quanto da parte conceitual, né, de todas as tecnologias, né. Boa. Sérgio, eu tenho uma pergunta aqui para você, né? Se você tem visto, né, você comentou que há uma projeção de investimento para 2023 em cibersegurança, e a pergunta é se você já tem visto investimentos maiores nesse Q1 do que foi Q1 do ano passado, e se você está vendo também investimentos já em 5G e em IoT nesse ano. O IoT faz parte também de um dos estudos que nós fazemos dentro do ESG, Lobo, também relativo a IoT também. E as empresas continuam ainda, né, trabalhando em IoT, em criar modelos, né, aplicações, enfim, que vão, vamos dizer assim, gerar valor para o negócio, né? Então, para os clientes e para o negócio também desses clientes, né? Então, sim, no final do ano passado para cá, para esse primeiro quarto, nós vimos desdobramentos ainda em IoT. O 5G, nós estamos vendo aí o crescimento dele e ele se tornar uma realidade efetiva, né? E os desdobramentos também do 5G agora, né? Com o serviço chegando e a possibilidade de verificações de como o 5G em sendo implementado, em tendo uma cobertura mais efetiva, vamos dizer assim, né? Como é que as aplicações relativas a 5G também vão ajudar também nas empresas, também no dia a dia das empresas, né? Então, acho que tem aí um grande casamento também entre IoT, as soluções de IoT e 5G, e o crescimento, ele é evidente, né? Então, acho que eles vão sim se desdobrarem, né? Então, à medida que, vamos dizer assim, né, uma melhora do cenário econômico também, né, de todo o arcabouço econômico, né, que nós temos aí, né, que está acontecendo, que tem que acontecer, que tem que desdobrar dentro da nossa realidade brasileira, tem que acontecer. Eu acho que os desdobramentos vão acontecer naturalmente também, né? Então, acho que temos um caminho a percorrer ainda, viu, o Lobo? Mas acho que ele vem vindo sim, para o bem de todas as empresas, né? Não só, vamos dizer assim, da tecnologia em si que nós estamos falando, né? Mas para o crescimento das empresas também, acho que esses dobramentos aí futuros aí vão ser benéficos aí para a gente, tá? É a torcida, né? Boa, é a torcida. Tem uma pergunta aqui que fizeram e vai ser a última, que a gente já estourou o tempo aqui, mas vou deixar o contato do Mocha aqui, né? E esse vídeo também vai ficar gravado, né? Deixa eu ler aqui. Poderiam explicar melhor como funciona o serviço de CTI e a proteção da marca? Boa. O serviço em si, né, como é que a gente faz monitoração de marca e como que nós fazemos a parte de Threat Intelligence, né? O básico, né, de Threat Intelligence é você ter uma série enfim, contas, etc., dentro de Deep, Dark, monitorando os fóruns, né? Isso demanda um tempo. Então, a gente tem uma ferramenta que tem essa capacidade de monitorar Deep e Dark, tá? Além das redes sociais, tá? Então, saiu alguma notícia relacionada ao nome da empresa, essa ferramenta traz para a gente esse alerta, tá? Então, a gente tem especialista em CTI que alimenta essas informações baseadas na empresa, tá? Nome de executivos, nome da marca, domínios, né? Então, as empresas, quando contratam serviço com a gente, traz essas informações para a gente alimenta essa ferramenta, tá? E traz essas informações e notifica o cliente, né? Então, dá um exemplo, né? Você tem uma empresa, vou dar o exemplo da Edgewall, né? Se a gente, né, monitorando a nossa marca. Então, teria um site ed.wall, só que em vez de L seria um I, por exemplo, né, que redireciona para uma página. Então, a gente tem essa capacidade de identificar uma delas, né? Identificar essas discrepâncias, né? E notificar o cliente. A gente faz o takedown, e aciona o jurídico do cliente, apoia nas investigações. Tá? Não sei se deu para entender de uma forma resumida como é que funciona o serviço de CTI. A gente vê Deep, Dark, através de fóruns, né?
Então, a gente alimenta essa ferramenta que verifica de DeepDAC e toda a camada web, né? Então, redes sociais, domínios que são registrados. Então, a gente tem essa visibilidade e consegue trazer isso para o cliente, tá? Ok, Muxa. Entendido. De forma Assim, resumida. Esgotamos o tempo aqui. Eu acho que se a gente quiser continuar essa conversa ou qualquer outra dos temas que a gente falou aqui, procurem a gente, né, pelo nosso site, ou está aqui o meu e-mail, o e-mail do Diogo Muxa. Então pode entrar em contato aqui diretamente conosco, se precisarem de alguma coisa ou tirar alguma dúvida. Quero agradecer aqui a presença do Sérgio, a sua presença também, Muxa. Muito obrigado. Agradecer a audiência aqui, as pessoas que estão ao vivo aqui nos assistindo e tiveram a paciência, já são 12:07 aqui. E é isso, né? Agradecer a todos aqui. Bom, acho que matamos aqui. Obrigado, então, e até o próximo webinar. Obrigado, gente. Valeu, Valeu, obrigado. Até Abraço. mais. Tchau, tchau. Tchau.